dia, meus amores. Vamos lá dar início à nossa aula de português. Hoje nós vamos ver algumas revisões, né? Para estudarmos para nossas avaliações. Então, vamos lá? Vamos iniciar com as vozes verbais. Ai, não lembro o que são vozes verbais. O que é voz ativa, passiva, reflexiva? Calma aí, vamos lá. Dá-se o nome de voz à forma assumida pelo verbo para indicar se o sujeito gramatical é agente ou paciente da ação. E são 3 as vozes verbais. Deu para esclarecer alguma coisa? Não? Então vamos continuar. Como hoje é o dia do meio ambiente, eu trouxe algumas frases relacionadas aí, né, ao meio ambiente, ao cuidado com o meio ambiente. Então, galera, vamos cuidar do nosso ambiente, tá? Preservar um pouco mais, colaborar para que nós tenhamos um mundo melhor, tá bom? Vamos cuidar, proteger, reciclar, reutilizar, enfim. Então, vamos ver a frase. O homem carrega o lixo. Bom, crianças, preste atenção. O que está acontecendo aqui? Quem é o sujeito dessa frase? O homem, não é isso? Então, o homem, ele está praticando o quê? Uma ação, não é? Então, toda vez que o sujeito, tá, for o agente, ou seja, praticar a ação, tá, expressa pelo verbo, que é de carregar o lixo, eu vou dizer que é voz ativa, que esse verbo, tá, está na voz ativa. Ou o sujeito, ele vai ser o agente, tá, que vai praticar a ação. Vamos prosseguir. Olha ele aí de novo. Carregando lixo. Mas vamos ver agora a frase agora. Ah, bem diferente, né? O lixo é carregado pelo homem. Agora aqui o sujeito é o lixo, tá? Então quer dizer, o paciente agora, o sujeito agora, ele é paciente. Lembra do que eu falei naquela hora? Que dá-se o nome de voz, a forma assumida pelo verbo, que vai indicar se o sujeito é agente ou paciente. No primeiro, ele era agente. Agora, o lixo é o paciente da ação. Por quê? Porque ele está recebendo a ação expressa pelo verbo, que é o quê? De ser carregado pelo homem. O lixo é carregado pelo homem, tá bom? Então, toda vez que acontecer isso, eu vou dizer que o verbo está na voz passiva, tá? Toda vez que o sujeito for paciente, tá? Ou seja, sofrer a ação ou receber a ação expressa pelo verbo, ele será a voz passiva. E a voz passiva ela é dividida em 2 partes, tá? Nós vamos ver já já. Mas vamos ver agora o próximo aqui para passar para as definições da voz passiva. Então, agora nós temos uma jovem, né? A jovem está marcada aqui no rosto, né? Dá para perceber. Vamos ver a frase dela? A jovem feriu-se enquanto separava o lixo para a reciclagem. Olha aí que diferença. A jovem feriu-se enquanto separava o lixo para a reciclagem. Nós temos aí, ó, o sujeito e, ao mesmo tempo, nós temos aí o agente e o paciente, não temos? Sim, nós temos o agente. Quem é o agente aí? É a jovem, né? E nós temos o paciente, que é quem? O lixo. Então, quando o sujeito é, ao mesmo tempo, agente e paciente, ou seja, ele pratica e recebe ação, eu vou dizer que essa voz é a voz reflexiva, tá? Quando o sujeito é ao mesmo tempo agente e paciente, ou seja, pratica e recebe ação,
ele vai ser a voz reflexiva, tá bom? Por quê? Porque está sendo reflexiva recíproca, tá? Ou simplesmente reflexiva mesmo, quando o sujeito pratica ação sobre si mesmo, tá? Aqui ela tá ambos. Ó, ela está praticando a ação sobre ela mesma. A jovem feriu-se a si mesmo, enquanto separava o lixo. Olha a ação, a reflexão recíproca. Ou seja, quando acontece simultaneamente os dois, a prática da ação sobre o outro e a prática da ação sobre o primeiro, tá? Ou seja, ela separou no lixo, ela se feriu, tá? Então, isso é voz reflexiva. Agora nós vamos ver a formação da voz passiva. Ele pode ser analítico, ou seja, vai se construir seguindo a seguinte maneira: o verbo ser mais o particípio do verbo principal. Olha aí, é reciclado. Então, o lixo é reciclado por mim, é a voz analítica, tá? Porque ele está se construindo dessa seguinte maneira aí: o verbo ser mais o particípio do verbo principal. E a forma sintética: recicla-se lixo. Aqui, o que nós podemos perceber? Que a voz passiva sintética ou pronominal, recicla-se lixo, ela está sendo construída com o verbo na terceira pessoa, seguido do pronome apassivador se. Aqui depois eu vou mudar, tá? É se sem esse Rzinho, tá bom? Depois eu vou mudar, houve um errozinho de digitação. Então, o verbo na terceira pessoa, recicla, seguida do pronome apassivador ser, tá bom? Então, isso aí é a formação da voz passiva, analítica e sintética. Agora nós vamos falar sobre transformação da ativa para passiva ou vice-versa, tá? Mas será que toda voz ativa apresenta uma voz passiva correspondente? Qual é o segredo? Muito bem, vamos lá, vamos ver. O que nós precisamos levar em conta é esses 4 pontos aí, tá? Para você passar transformar da ativa para passiva ou da passiva para ativa. O sujeito da voz ativa, ele passará a ser o agente da passiva, tá bom? O objeto direto da voz ativa, ele passará a ser o sujeito da voz passiva. E na passiva, o verbo ser, estará no mesmo tempo e modo do verbo da ativa. E na voz passiva, o verbo da ativa ficará no particípio. Tudo isso aí a gente já viu, né? A gente acabou vendo agora, mas vamos lá. Vou pegar aqui um exemplo. Eu fiz o bolo e o bolo foi feito por mim. Eu fiz o bolo está na voz ativa. Então, o que eu fiz? Para passar para a voz passiva, o objeto direto, aí, ele passou a ser, tá? O sujeito da voz passiva, tá? Então, o objeto direto da voz ativa passou a ser o sujeito da voz passiva, tá? E o verbo, tá? Ser, no caso, ele está no mesmo tempo e modo do verbo da ativa. Foi feito. Só que na voz passiva, o verbo da ativa vai ficar no particípio, tá bom? Lembrando que o verbo ser é um verbo irregular, por isso o particípio dele é diferente, tá bom? Ou seja, ocorre mudança na sua estrutura. Então, o que vai acontecer? O verbo aqui, ele recebeu uma locução verbal para poder ele se encaixar na oração corretamente. Então,
O objeto direto passou a ser sujeito, o verbo, ele recebeu a locução verbal, foi feito, e o sujeito da voz ativa passou a ser o agente da passiva. Então, só que eu não vou falar o bolo foi feito por eu. Não, o bolo foi feito por mim, é claro. Tá bom? Então, vamos lá. Agora, vamos ver, né, o pronome ser, tá? Quando ele é partícula passivadora e quando ele é índice de indeterminação do sujeito, porque há uma diferença, tá? Bom, as funções do ser. Quando ele for partícula apassivadora, usado na voz passiva sintética, aparece com verbo transitivo direto e verbo transitivo direto e indireto. Ou seja, nós estamos retomando tudo aquilo que a gente já viu desde a primeira parte aí, né? O que a gente precisa lembrar? Que a voz passiva só pode ser construída com verbos transitivos diretos, tá? E, como aí, no caso, o verbo derrubar e buscar, né? No caso que está ocorrendo no exemplo aí, os verbos são bitransitivos, ou seja, eles estão exigindo ao mesmo tempo o objeto direto e indireto. Por isso que o verbo transitivo direto e verbo transitivo direto e indireto, tá? Derrubou-se e buscam-se. Quem derruba, derruba alguma coisa. Porque quem foi derrubou? A mata que foi derrubada. Ou seja, os caminhos são buscados, tá? Então, quem busca, busca alguma coisa. Então, e alguém, tá? Os caminhos. Então, nós temos aí a presença simultânea dos verbos transitivo direto e indireto. Então, nesse contexto aí, os verbos derrubar ou derrubou-se e buscam-se, tá? Corresponde à voz passiva sintética. Foi o que a gente acabou de ver agora. Sintética. E o pronome ser aí, ó, tá? Ele vai receber a passivadora, tá? Então, o pronome ser vai receber o nome de partícula apassivadora. E o que acontece no índice de determinação do sujeito? Quando o ser, ele apresenta índice de determinação do sujeito. Bom, olha só, crianças, às vezes, quando ligado a um verbo, o ser, o pronome ser, ele pode não indicar a voz passiva, mas um índice de determinação do sujeito. É o que acontece quando se liga a verbos que não sejam transitivos diretos ou transitivos diretos e indiretos, que são chamados bitransitivos, que a gente acabou de falar agora. Quando isso acontecer, nós vamos dizer que esse pronome é índice de indeterminação do sujeito. O que é importante a gente notar? Que a função do índice de indeterminação do sujeito, o verbo a qual o pronome ser está ligado, ele deve ficar na terceira pessoa do singular e principalmente em contextos formais, tá? Bom, é o que está acontecendo aqui. O verbo, ele está na terceira pessoa, tá? E ele indica o sujeito indeterminado na voz ativa. Falou-se dele ontem. Falaram dele ontem. Ou necessita-se de amigos. Necessita de amigos, tá? Então, quer dizer, o verbo está na terceira pessoa do singular, tá? Ou seja, o que a gente pode também notar? Que essas orações aí, elas não podem ser passadas para a voz passiva. Por quê? Porque os verbos, eles são transitivos indiretos, tá? Ou seja, falou-se dele. Quem fala, fala de alguém, tá? Então, não dá para passar para a voz passiva. Então, quando isso ocorre, que o verbo, o índice, o pronome
tá? C vai indicar índice de indeterminação do sujeito, tá bom? Bom, espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa vocês podem me procurar. Isso é só uma revisão para a gente poder não se esquecer, tá bom? Agora nós vamos falar sobre a relação semântica entre palavras, homonímia e paronímia. Então, as homonímias, nós já vimos, são palavras que apresentam a mesma grafia e pronúncia, mas diferentes significados. Olha aí, olha os exemplos, tá? Palavra vale, uma tem um significado bem diferente da outra, né? Uma é o valor, como se fosse o valor, né, da amizade, e o outro é um lugar, né? Santarém, o Vale de Santarém. E o rio, que é o substantivo, e às vezes rio com gosto, a expressão é de sorrir, tá? Verbo sorrir. E a paronímia? A paronímia, elas são palavras que, tendo significados diferentes, olha, tem significado diferente, mas se aproximam fonética e graficamente, tá? Elas se aproximam, tá? Bom, é bem diferente da homonímia. Então, ó, fez-se um cumprimento. A sala tem 3 metros de comprimento. Então, esse cumprimento aí é o ato de cumprimentar. E o comprimento, que é a medida da sala, tá bom? Então, vocês veem que elas são bem parecidas na pronúncia, tá? E às vezes na escrita, mas tem sentidos diferentes, por isso são paronímias, tá? Descrição e descrição. A descrição é a qualidade de ser discreto, tá? Ele fez-me a descrição de toda a viagem. E aqui a descrição aqui é descrever, tá? Então, esses aí são os nossos conteúdos de hoje. Nem acredito também, né? Que já acabou, né? Falo pra caraca, né, crianças? Bom, mas não acabou tanto assim, não. Vamos às nossas atividades. Vamos fazer essas atividades do livro aí. Nós vamos corrigir ainda hoje, tá bom? Faz com atenção. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar para tirar dúvidas, para perguntar alguma coisa, que eu estou aqui para ajudar vocês no que for preciso, tá bom? Continue se cuidando, tá? E só para vocês não esquecerem, amo cada um de vocês. Beijos.